A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esta quarta-feira, a esse nosso encontro, a essa nossa jornada pela redenção. É muito bom ter você aqui, é uma alegria, é um prazer. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa e extraordinária. E eu quero tratar hoje de um assunto muito importante, algumas perguntas a qual nós vamos estar respondendo hoje. Por exemplo, por que é que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Afinal de contas, por que não um anjo? Por que não Moisés? Ou por que não o apóstolo Paulo? Por que não alguns dos santos de Deus, homens piedosos? Será que eles não poderiam nos substituir? Por que que Jesus era o único que poderia nos substituir? Eu tenho certeza que você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário no seu lugar. Mas afinal de contas, por que ele teve que morrer? Por que que Deus simplesmente não estalou os dedos e perdoou o pecado de todos os homens? Por que que somente Jesus poderia ocupar esse lugar? É isso que nós vamos estar tratando hoje. Nós estamos aqui numa jornada pela redenção para que nós possamos entender, compreender melhor o Evangelho de Cristo. Nós cremos que se você não entende o Evangelho, mas crê nele, isso não faz muito sentido. Você não pode crer naquilo que você não entende. Então a nossa proposta nessa série é exatamente explicar aquilo que você crê, para que a sua fé tenha consistência, para que a sua fé ela seja uma fé compreensível, para que você possa saber responder, como o apóstolo Pedro disse, a razão do porquê você crê. Ok? Então nós vamos estar respondendo essas perguntas hoje. Por que que Jesus teve que nascer como um bebê? Por que que ele simplesmente não apareceu já adulto? Por que que ele teve que nascer da Virgem Maria? É esses assuntos que nós vamos estar tratando hoje. É sobre isso que nós vamos estar aqui respondendo hoje. Mas antes de tudo, eu quero convidar você a orar ao Senhor, para que nós possamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo nos ajude a compreender cada vez mais a sua palavra, para que o Espírito Santo traga luz sobre a nossa mente e para que ele possa dar fé ao nosso coração naquilo da qual nós vamos estar tratando aqui nessa noite. Ore comigo, por favor, em nome de Jesus. Maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo estar nos instruindo. Obrigado pela sua direção sobre este assunto, da qual é maravilhoso entendermos o Seu plano de redenção. Agora, Senhor, nós vamos começar a entrar cada vez mais em terreno cada vez mais santo nas Escrituras. Nós estamos nos aproximando da cruz. Senhor, eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer luz à nossa mente. Que o Teu Espírito Santo venha trazer a mim sabedoria. Me dê, Senhor, as melhores palavras. Me dê, Senhor, os melhores métodos. Ilumina, Senhor, a minha mente. Ilumina, meu Deus, a mente de cada um que me ouve neste momento, Senhor. Não apenas nos dê iluminação para compreendermos o que a Sua palavra nos ensina, mas também, Senhor, nos dê fé. Nos dê confiança, meu Deus, naquilo que a Sua palavra diz sobre, meu Deus, o Evangelho, sobre este plano de redenção. Senhor, pois se nós entendermos com a nossa mente, mas não recebermos de Ti a fé para que possamos crer naquilo que nós entendemos, de nada, meu Deus, isso será aproveitado. Pai querido, mas se o Senhor nos der iluminação para entendermos, e o Senhor nos der fé para crermos, então, Senhor, a Sua obra que começou na eternidade, ela se concluirá, meu Deus, na nossa vida, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o que nós vimos até aqui? Nós vimos até aqui que Deus criou o homem perfeito para a sua glória e para o seu louvor.
Mas este homem pecou contra Deus, desobedeceu a ordem dada por Deus no jardim do Éden. Este homem rasgou a resolução que Deus estabeleceu para ele lá no paraíso. E quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles arrastaram com eles todos os seus descendentes. Pelo fato então que, como diz a palavra de Deus em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram. Ou seja, na queda de Adão, nós caímos também. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos escravos do pecado. Nós vimos isso daqui. Portanto, a pergunta é: como que o homem pode ser livre da condenação do pecado? Como que o homem pode ser livre do inferno? Como que Deus salva o homem? Não é algo simples compreender isso daqui. Então nós chegamos até a esse momento. Nós vimos que o homem está nesta situação. O homem está nesta condição. Ele nasce morto nos seus delitos e pecados. Nós vimos isso daqui. Nós vimos, conforme Efésios capítulo 2, que o homem, ele nasce morto nos seus delitos e pecados, ele anda segundo o curso deste mundo, ele é escravo de Satanás e apenas a ação da graça de Deus pode salvar esse homem. Mas como que é esse método de salvação? Por que Deus simplesmente não estala os dedos e salva todo mundo? Existe um método, e se você não prestar atenção, você não consegue entender. Então eu quero chamar a sua atenção. Até aqui nós chegamos nessas condições. A partir de hoje nós vamos começar a entender como que funciona o plano de redenção de Deus. Até aqui nós vimos o problema em que nós nos metemos, a condição em que nós nascemos, o problema em que nós estamos. O nosso problema é que nós somos pecadores. Então a pergunta é: como que Deus, que é santo e justo, pode salvar pecadores condenáveis? Como que ele faz isso? É isso que nós vamos começar a responder hoje. Então hoje nós vamos falar da cruz de Cristo como solução para esse problema. Perceba, deixa eu começar a responder uma pergunta. Por que Deus simplesmente não estalou os dedos e perdoou todo mundo e todo mundo foi salvo? Porque não pode ser assim. As coisas não funcionam assim. Você precisa entender um princípio bíblico que é muito importante, que está lá em Provérbios capítulo 17, verso 15. Está com a sua Bíblia aberta aí? Provérbios 17, 15. Provérbios 17, 15 diz assim: aquele que absolve o culpado e o que condena o inocente são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Então, o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que aquele que absolve o culpado, o sujeito é culpado. Se você absolver o culpado, se um juiz absolver o culpado, esse juiz é uma abominação para Deus. E aquele que condena o inocente também é uma abominação para Deus. Então, pense aí, por favor, por exemplo, em um juiz. Se o juiz tem ali o sujeito que é culpado, se o juiz absolver o culpado, esse juiz é uma abominação, ele está cometendo um erro. Se tem alguém ali diante do juiz, e esse alguém é inocente, e o juiz condena esse inocente, esse juiz é uma abominação para Deus. Ok? Então, este aqui é um princípio estabelecido no caráter de Deus. Nós somos culpados, como nós vimos até aqui. Nós somos culpados duas vezes. Primeiro, porque nós recebemos a culpa de Adão e Eva, na sua desobediência no Éden. E nós somos culpados também por causa dos nossos próprios pecados. Ok? Entendeu isso? Ou seja,
diante de Deus, Deus não pode simplesmente estalar os dedos e nos liberar, porque se Deus, que é justo, fizesse isso, ele seria uma abominação para ele mesmo. Então Deus não pode simplesmente considerar o culpado inocente. Não pode. A justiça de Deus não deixa. A justiça de Deus não permite que Deus faça isso. Este é o grande problema. Esta é a grande dificuldade de Deus. Então, quando o homem peca, Deus não pode simplesmente fazer vista grossa. Deus não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Deus é justo. E o quanto Deus é justo? Deus é 100% justo. Deus é totalmente justo. O inocente é inocente para Deus e o culpado é culpado para Deus. Isso é Deus ser justo. Isso é Deus ser santo. Então nós temos um grande problema. Preste atenção, porque isso daqui significa e manifesta a graça extraordinária de Deus. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, Deus, por ser justo, deveria tê-los condenado imediatamente, mas isso não acontece. Eles morrem ali espiritualmente. E o que acontece? Por que Deus não faz isso? Porque Deus já havia estabelecido um plano de resgate antes disso tudo. Então, na eternidade passada, Deus já havia estabelecido, já havia criado um plano de redenção. E esse plano de redenção consistia em justiça, em Deus fazer justiça, ok? Então, o que é que Deus faz? Quando o homem peca, quando a humanidade peca, Deus olhando para a humanidade, Deus olhando para mim, Deus olhando para você, Ele nos amou e por nos amar, Ele decidiu nos salvar. Mas agora Deus tem um problema. Por quê? Porque Ele não pode simplesmente nos salvar ignorando o nosso pecado. Ele não pode fazer isso por causa da justiça dele. A justiça de Deus não permite que Deus faça isso. Então o que Deus precisa fazer? Em que consiste o plano da redenção de Deus? O plano da redenção de Deus consiste em Deus substituir a punição do pecador. Você pecou, mas Deus te amou. Então, como que Ele faz para, por justiça, Ele precisa te condenar? Como que Ele faz para te salvar e não te condenar? Ele vai condenar outro no seu lugar. Ele vai punir outro no seu lugar. Então, o grande plano de Deus começa com uma coisa chamada substituição. Deus, então, precisa substituir a condenação do pecador. Deus precisa, então, substituir o pecador no seu juízo. Ele, por ser justo, precisa condenar o pecador. Mas ele decidiu amar o pecador. E o que ele faz, então? Ele substitui esse pecador no juízo dele. Ok, muito bem, está tudo certo. Agora a pergunta é, quem seria esse substituto? Porque esse substituto não pode ser qualquer um. Esse substituto não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser um anjo. Não pode ser a melhor pessoa da face da terra. Não pode ser. Por que não pode ser? Porque esse substituto ele precisa preencher algumas características básicas para nos substituir. Pelo menos 4 características. Esse substituto precisa ser, em primeiro lugar, precisa ser um homem. Porque foi a raça humana que pecou, então da raça humana precisa substituir a raça humana. Ok? Segunda característica desse substituto, ele precisa também ser divino, ele precisa ser Deus. Terceira característica, ele precisa ser alguém que suporte ou que suportasse toda a ira de Deus que o juízo de Deus exigisse. Não podia morrer no primeiro momento.
tinha que suportar toda a ira de Deus. Quarto lugar, quarta característica desse substituto, ele precisava ser alguém que depois de receber o juízo, depois de receber a punição, que é a morte, ele deveria voltar da morte, romper as cadeias da morte e voltar à vida. Porque se ele morresse, nós morreríamos também. Ok? Então, a pergunta é, onde encontrar este substituto perfeito? Onde encontrar? Eu quero ler para você e explicar cada um desses 4 pontos. Primeira coisa, o apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 4, verso 4, ele diz que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui está o substituto perfeito. Jesus de Nazaré, Filho do Altíssimo. Ele é o substituto perfeito. Jesus Cristo, Filho de Deus. Paulo diz que Deus, na plenitude dos tempos, num tempo exato, no momento certo, Deus enviou o seu Filho. Olha isso. Nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então nós temos aqui o substituto perfeito. Vamos ver se Jesus preenche as características para ser o substituto perfeito. Em primeiro lugar, o substituto perfeito precisava ser um ser humano, uma pessoa, um homem. A Bíblia diz que em João, Evangelho de João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele que fosse nos substituir tinha que ser alguém como nós. E aqui eu quero responder para você uma pergunta que eu fiz lá no início. Por que é que Jesus teve que nascer como um bebê? Por que é que Jesus teve que nascer de Maria? Por que que Jesus não simplesmente apareceu como um homem adulto, já com 30 anos? Por que ele teve que nascer? Porque seres humanos não aparecem, seres humanos nascem. E Jesus tinha que vir como um de nós. Ele tinha que ser 100% homem. Ele tinha que ser totalmente homem, plenamente homem. E homens nascem, homens começam como bebês, crescem. Jesus então, ele é 100% humano. Ele é o substituto perfeito porque ele é como um de nós. O texto de João diz que ele se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era como um de nós. Jesus nasceu como um bebê, Jesus mamou no seio de Maria, Jesus cresceu os dentes, Jesus cresceu unhas, crescia cabelo, Jesus foi uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi um menino de 10 anos, Jesus frequentou a escola, Jesus foi para a igreja, Jesus aprendeu sobre a lei de Deus nas escolas rabínicas, ele cresceu como qualquer garoto cresce. Jesus passou pela puberdade, Jesus passou pela juventude, Jesus se tornou um homem adulto, como todos nós nos tornamos. Ele é o substituto perfeito porque ele era como um de nós, ele era homem como nós somos. Primeira característica então do substituto perfeito, homem como nós, da nossa mesma raça. Porém, o substituto perfeito deveria ser também alguém que fosse 100% Deus. Não poderia ser apenas homem. Por que que tinha que ser também 100% Deus? Isaías 43:11. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Aquele que fosse nos substituir tinha que ser também divino, pois só poderia existir salvação vinda da cruz se nela Deus fosse cravado. Querido irmão, irmã, preste atenção nisso, por favor. Se
aquele que fosse nos substituir na cruz do Calvário, aquele que fosse nos substituir na condenação, no juízo de Deus, ele deveria ser também 100% Deus. Por quê? Porque o atributo da salvação pertence apenas a Deus. Isaías 43:11 diz que o Senhor é o único que tem o atributo da salvação. Anjos não salvam, santos não salvam, homens não salvam, somente Deus tem o atributo da salvação. Eu vou ler de novo para você, Isaías 43:11. Diz assim o texto, o Senhor dizendo: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Somente Deus tem o atributo da salvação. Então aquele que fosse nos substituir para nos salvar, deveria ser 100% Deus. A crença das testemunhas de Jeová, de que Jesus não é Deus, é uma heresia, porque vai contra este princípio. Porque se Jesus não é Deus, se Jesus for apenas uma criatura de Deus, então não há salvação na obra dele na cruz do Calvário. Não existe salvação na sua obra de expiação dos pecados. Só pode haver salvação se Cristo for Deus. E Ele é Deus. Existe salvação, redenção vinda da cruz do Calvário, porque Jesus era 100% Deus. Ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Ele era 100% humano e ele era 100% divino. Terceira característica do substituto perfeito: alguém que suportasse a ira pelo pecado. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Esse texto diz que aquele que fosse nos substituir tinha que suportar toda a punição pelo pecado. A palavra agradou aqui, em Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo. A palavra agradou aqui significa que a justiça de Deus foi totalmente satisfeita em Jesus. Não é que Deus ficou feliz em esmagar o seu filho na cruz. Não é que Deus é sádico. Não é que Deus tem prazer na punição, no mal. Não é isso. O que o texto está dizendo é que a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. A sentença foi totalmente executada. Então aquele que fosse nos substituir na cruz para nos redimir, precisava suportar toda a ira de Deus, todo o furor de Deus, todo o desprezo de Deus pela culpa do pecado. Quarta característica: aquele que fosse nos substituir tinha que ser alguém que quebrasse a maldição da morte eterna. Ok? A morte, ela prende todos aqueles que nela são levados. Jesus foi morto. Aquele que fosse nos substituir tinha que ser alguém que tivesse poder suficiente para voltar das algemas da morte, para voltar das cadeias da morte, para ressuscitar, para vencer a própria morte e voltar à vida. Veja o que o apóstolo João escreve em Evangelho de João 10, 17 e 18. Diz assim, palavras de Jesus: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi um mártir. Jesus não se matou. Não. O que ele está dizendo aqui é: ninguém tira a minha vida. Eu a dou. Isso é um ponto importante. Não foi o Império Romano que teve êxito, pegou Jesus e matou Jesus por suas próprias
conveniências. Não, não. Jesus morreu no tempo certo, no momento certo, na hora exata. Tudo aquilo que estava determinado no plano divino aconteceu exatamente do jeito que Deus havia determinado. Jesus não foi assassinado, Jesus não cometeu um suicídio, não, não. Jesus entregou a sua vida. Ele mesmo diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. E ele continua dizendo: eu tenho autoridade para dar a minha vida. Eu tenho autoridade para morrer, é isso que ele está dizendo. E tenho autoridade para retomar a minha vida. Perceba, meus irmãos, aquele que fosse nos substituir tinha que ser alguém que pudesse voltar da morte. Porque se Cristo não ressuscitasse, os nossos pecados seriam perdoados, mas nós não teríamos nenhuma esperança de ressurreição. A nossa esperança de ressurreição está no fato de que Cristo ressuscitou. Este é um ponto importante. E a Bíblia mostra pelo menos 3 tipos de textos que falam a respeito da ressurreição de Jesus. A Bíblia vai mostrar textos que mostram que o Pai ressuscitou ao Filho. O Pai ressuscitou Jesus. A Bíblia mostra que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Mas esse texto de João 10, 17 e 18, o próprio Cristo está dizendo que Ele se auto-ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. É Ele que volta à vida por si mesmo. Não me pergunte como que isso é possível, porque eu não sei te explicar. Eu só preciso crer que Jesus disse que Ele poderia retomar a sua própria vida, estando morto, como qualquer outra pessoa morta. Ele não fingiu que morreu. Não foi uma coisa, um fingimento, não. Ele morreu de verdade. Ele ficou 3 dias morto, mas depois de 3 dias morto, ele se auto-ressuscitou. Ele tomou a vida de volta. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Jesus como é que funciona isso. Mas eu preciso crer que foi isso. E aqui está as 4 características importantes e fundamentais daquele que poderia nos substituir. Por que que um anjo não poderia nos substituir? Porque um anjo não é homem, é outra raça. Por que que os animais do Antigo Testamento não serviam para aqueles sacrifícios? Eles não eram sacrifícios vitalícios. Por que que tinham que sempre que estar sacrificando? Porque animais não podem substituir homens. O sangue de touros e bodes não pode remir pecado, como diz o autor aos Hebreus. Então por que que anjos não poderiam nos substituir? Porque foi a raça humana que pecou, então um homem deveria morrer no lugar dos homens. Jesus, 100% homem. Por que que Moisés não poderia ter morrido no lugar dos homens? Por que que José não poderia ter morrido no lugar dos homens? Por que que Paulo não poderia ter sido nosso substituto? Porque se Deus tivesse punido eles por causa do pecado, teria punido eles por causa do pecado deles mesmos. Deveria ser alguém 100% santos, deveria ser alguém que nunca tivesse pecado. E outra coisa, Paulo, Moisés, José, Pedro, nenhum desses eram Deus, não tinham atributo da salvação. A sua morte não ia trazer resultado de salvação para ninguém. Esse é o ponto importante. E eu quero concluir aqui, meus irmãos, trazendo para você, contar para você uma história para que você possa entender isso aqui um pouco melhor. Essa história eu ouvi há muitos anos atrás, eu ainda era garoto. Eu nunca esqueço essa história e ela serve para ilustrar o que aconteceu aqui nesse plano de Deus de substituição. É a história de um pastor que, quando ele era criança, eles moravam numa casa e o vizinho deles, a casa vizinha, tinha um pé de goiaba muito bonito. Goiabas vermelhas, goiabas apetitosas, goiabas lindas. E esse pastor conta que
sempre ele atravessava a cerca, ia lá na goiabeira do vizinho, pegava algumas goiabas e comia. Um dia a sua mãe, uma mulher muito séria, chegou para ele e disse: meu filho, eu não quero que você pegue mais goiabas do vizinho. Essas goiabas não são nossas, isso não pode acontecer. Você está roubando, não nos pertence. Você entendeu, meu filho? Ele disse: sim, mamãe. Ela disse: olha, o dia em que você voltar a fazer isso, se você me desobedecer, eu vou lá naquele pé de goiaba, vou tirar uma vara, vou limpar e eu vou castigar você se você me desobedecer. Você entendeu? Ele disse: sim, mamãe, eu entendi. Ele sabia da severidade da sua mãe e todas as vezes que ele olhava para o pé de goiaba, ele lembrava da promessa que a mãe tinha feito. Mas o tempo ia passando, as goiabas se tornavam cada vez mais maduras, cada vez mais chamativas. E um dia ele olha, a mãe não está por perto, não tem ninguém por perto, ele pensa: eu vou rapidinho, corro lá, pego algumas goiabas, volto e ninguém vai ficar sabendo. Ele então atravessa a cerca rapidamente, pega algumas goiabas, e quando ele está voltando, que ele está atravessando a cerca, que ele olha em direção à casa, quem é que sai na porta da casa? A mãe dele. Ele sabia da severidade da sua mãe, as goiabas caem no chão, ele começa a chorar, ele começa a dizer: mamãe, me perdoa, eu prometo que nunca mais vou fazer. Ela olhou para ele e disse: meu filho, você roubou as goiabas que eu disse para você não roubar. Ele disse: sim, mamãe, mas eu juro que nunca mais farei, me perdoa, mamãe. Ela disse: meu filho, o que eu disse para você que iria acontecer caso você me desobedecesse. Ela então atravessa a cerca, vai no pé de goiaba, tira uma vara, limpa a vara, começa a limpar a vara. O menino se desespera e ele pede pelo amor de Deus, ele pede: mamãe, me perdoa, mamãe, por favor, me perdoa, mamãe, por favor, me perdoa, eu nunca mais vou fazer, mamãe, me perdoa. E ela disse: meu filho, eu disse que se você me desobedecesse, eu iria castigá-lo. Você me desobedeceu. Onde vai ficar a minha palavra? O menino chorando, desesperado. A mãe olhou para ele e disse: você não quer apanhar, meu filho? Ele disse: mamãe, eu não quero, por favor, me perdoa. Ela então se abaixa, manda ele abrir a mão, estender a mão. Ele, chorando, desesperado, abre a mão, estende a mão. E de repente a mãe pega a vara, bota a vara na mão dele e diz: então você vai bater na sua mãe, mas vai ter castigo. Eu disse que haveria castigo e vai ter castigo. Essa história, meus irmãos, é a nossa história. Nós desobedecemos a Deus, pecamos contra Ele. Os nossos pecados atraem a ira de Deus. Os nossos pecados atraem a justiça de Deus. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós pecamos contra o Senhor, mas nós não queremos morrer, assim como o garotinho não queria apanhar. Mas a questão é que Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Deus, por ser justo, precisa executar juízo. Ele precisa condenar o culpado. Mas a questão é que nós não queremos morrer. Nós não queremos o castigo de Deus. E o ponto é: precisa haver castigo. Por se não houver castigo, não há justiça. E não ter justiça é como Deus ser injusto, e Deus ser injusto é impossível. E aqui está a questão, meus queridos irmãos. Como é que Deus faz para resolver o nosso problema? Ele disse que haveria castigo, mas nós não queremos o castigo de Deus. Então o plano de Deus consiste em que outro seja punido, em que outro receba punição, em que outro seja condenado. E a Bíblia diz que todo aquele que crê neste outro, que foi condenado no nosso lugar, quando o homem crê nisso, ele é salvo. E este outro que foi enviado para nos substituir, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E eu sei que você, como é inteligente, deve estar se perguntando: pastor, mas não é injusto da parte de Deus punir Cristo? Seria justo Deus punir Jesus? Afinal de contas, Jesus não é inocente.
Afinal de contas, a Bíblia não diz que aquele que pune o inocente é uma abominação? Como que Deus resolve isso? Como que Deus pode resolver isso? Você precisa entender uma coisa. Quando Deus pune Cristo na cruz do Calvário, Ele não está punindo o outro. Você precisa se lembrar que Jesus é Deus. O que nós temos na cruz do Calvário é Deus punindo a si mesmo. Deus não transferiu a culpa da punição, do juízo, do pecado para terceiro. Ele assumiu a culpa. O Pai pune o próprio Filho. O Filho é Deus como Pai. O Pai é Deus como Espírito e assim sucessivamente. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Eu quero que você entenda a quantidade de esforço, de amor, a quantidade de generosidade, a quantidade de poder que foi necessário para que você possa ser redimido dos seus pecados. O que Deus precisou fazer. Eu quero pedir ao Espírito Santo agora que abra o seu coração para que você creia nisso, em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Vamos orar, por favor? Maravilhoso Deus, graças, honras e glórias seja dada a Ti, Senhor, pois enviastes o substituto perfeito. Meu Deus, se o Senhor não arrumasse essa solução, nós estávamos condenados, meu Senhor. Agora, Senhor, eu oro a Ti, em nome de Jesus. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pessoa, meu Deus, que está aqui ouvindo, meu Deus, essa palavra. Espírito Santo, eu não posso ir além disso. Eu não posso convencer essas pessoas de que Jesus é o substituto perfeito. Eu não posso fazer aquilo que o Senhor pode. Então, Espírito Santo, abre o coração para que creiam. Derrame sua bênção, Senhor. Ilumine a mente, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, aqueles da qual já foram alcançados por essa salvação, da qual já creram em Jesus como seu substituto perfeito, meu Senhor, renova a sua graça sobre a vida deles, para a glória do teu nome, que eles, meu Deus, tenham a plena certeza do perdão dos seus pecados. Ó Deus, que eles se alegrem, meu Deus, em Ti, na sua graça, na sua generosidade, na sua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, tem misericórdia. Nós suplicamos a Ti, Senhor, pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido irmão, irmã, na próxima quarta-feira, eu quero tratar com você da cruz em si. O que aconteceu ali na cruz do Calvário? Eu quero falar sobre algumas doutrinas que você talvez nunca tenha ouvido. E elas são muito importantes para a fé cristã. A doutrina da imputação. Se você nunca ouviu essa doutrina, eu quero convidar você para que não falte na próxima quarta-feira. Nós vamos estar falando sobre isso e do que aconteceu ali na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, você vai compreender mais o Evangelho para a honra e glória do nome de Deus. Eu quero desejar a você um bom descanso, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei
escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, do servo seus menor serei. Eu roubei o meu pai no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Vejo o preço que o meu pai pagou pra eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra servindo em sua casa.